Amém, meus irmãos, graças ao Senhor, chegamos na terça-feira e a porção desta terça-feira de hoje está no capítulo 5 do livro Quem tem ouvidos, ouça, lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. O versículo de hoje é Apocalipse capítulo 2, versículo 20 e 21, que tem como tema, como eu já disse, Jezabel, idolatria e prostituição. Tem como referência os versículo 20 de Apocalipse 2, que diz assim: No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém, com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Versículo 21. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Ó Senhor Jesus, Deus ele trabalha por meio da palavra. Nós recebemos os ensinamentos por meio da palavra, pois são saudáveis e nos leva à prática. Palavra leva a espírito, nos dá vida e através da vida a igreja edificada, que tem os três aspectos: nosso viver familiar, social, nosso trabalho e a vida de reuniões. Então a igreja é o corpo de Cristo, é edificada com uma palavra saudável. O mensageiro, ele não possui uma mensagem própria, mas transmite a mensagem de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem o poder, de dividir os propósitos, pensamentos do coração e nos leva ao arrependimento. A igreja em Tiatira, nesses versículos, o apóstolo João, na época, ele não podia especificar literalmente a situação que ocorria naquela época, porque senão eles tirariam a vida dele e o tempo dele não estava determinado ainda. Então ele usou Jezabel. Nós vimos no capítulo, na porção de ontem, do capítulo 5, e nós vimos que quando chegou a igreja em Tiatira, o sistema papado ele se instalou. Naquele tempo já era bastante comum a igreja ser chamada da igreja católica, no sentido universal, que significa uma igreja para todos. Eles queriam edificar. Mas, nós vemos aqui nesses versículos, que foi introduzido por interesses próprios e para que a palavra não chegasse como vida e espírito ao povo de Deus, eles introduziram os ensinamentos de Jezabel. Jezabel, nós vimos em 1 Reis, capítulo 16, capítulo 18 de 1 Reis, lá descreve bem quem era Jezabel. Jezabel era casada com o rei Acabe. E Acabe, ele foi o pior dos reis de Israel, que era uma das 12 tribos. Ele deveria unir o povo. Ele seguiu, casou com Jezabel, e Baal, o deus dela era Baal. Esse Baal, eles adoravam esse deus minúsculo e não o verdadeiro Deus de Israel. E isto, esses ensinamentos, como vimos nos versículos, levou à prostituição, não ensinamentos saudáveis. Mas tem uma porção muito rica, que descreve na porção de hoje, e também no capítulo 18, os irmãos leem depois, que Elias foi usado por Deus, que é a figura de Cristo, para que ele se arrependesse. A palavra de Deus ela é fogo consumidor, ela queima as impurezas, os propósitos do coração e nos leva ao arrependimento. E Elias foi usado. Nós vemos que a espada, que é a palavra de Deus, ele eliminou, prendeu e eliminou os 450 profetas, entre aspas, de Deus, mas eles eram profetas de Baal. Eles foram degolados com a espada. E como nós vemos, Acabe, ele deveria, Elias transmitiu para ele depois a chuva, para mostrar a parte positiva,
Fazia muito tempo que não chovia. E a chuva, né, ela descreve a palavra de Deus. E a terra é o nosso coração. A palavra é espírito e vida. Né? Ela nos leva ao arrependimento, a chuva serôdia. Ele deveria transmitir essa situação, né? Não digo deveria, né? Mas pelo menos ele poderia falar para Jezabel a parte, né, positiva, que é a palavra da chuva e não da morte. E aí nós temos as outras porções, né, nos versículos e capítulos anteriores, que Elias foi perseguido, né? Mas o Senhor nunca desamparou ele. Então o que nós temos aqui nesta porção de hoje, né? Para nós finalizarmos. Atualmente, devido à urgência no fim dos tempos, o Senhor está voltando e a sua volta está próxima, graças ao falar profético que nos dá direção e somos fiéis, simples e obedientes. Não é isto? Para apressar a vinda do Senhor. E Hebreus 6,7 diz assim: porquanto a terra que absorve a chuva, que cai de tempo em tempo, e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. A palavra, né, é como a chuva, é a bênção de Deus. Ela nos dá direção, ela guarda o nosso coração. Senhor Jesus, que a palavra hoje, Senhor, guarde o coração de todos os irmãos. Coloque pessoas sedentas para receber a tua palavra como espírito e vida. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Senhor Jesus.